Eu quero falar sobre proteja a sua paz. Quem precisa de paz aí? Ah, quem não precisa? Proteja a sua paz. Paz é o tesouro mais rico que existe no nosso mundo. Sabemos disso porque há pessoas que dariam tudo o que têm simplesmente em troca de paz. Pessoas que colocariam tudo em xeque por uma dose de paz. Paz não é um acessório opcional para uma existência harmoniosa. Paz é imprescindível. Paz é fundamental. Incrível o que perdemos quando não temos paz. Sem paz você perde o equilíbrio. Sem paz você não toma decisões sensatas. Quantas decisões equivocadas nós tomamos na vida, porque ao tomá-las estávamos sem paz. Quando não temos paz, nós aceitamos qualquer tipo de pessoa na nossa história. Quando não temos paz, nós ferimos as pessoas que nós deveríamos proteger. Quando não temos paz, nós falamos o que não deveríamos falar. Quando não temos paz, não conseguimos desfrutar daquilo que temos. Não importa o quão pouco você tem, ou o quão muito você tem. Se não tem paz, você não consegue ser contente em situação nenhuma. No mais profundo vale, você é ingrato, descontente e infeliz. Mas no mais alto pico, com o melhor dos troféus, gozando das melhores vitórias, você ainda encontra motivos para ser ingrato, descontente e infeliz. Não tem a ver com onde você está, não tem a ver com aquilo que você tem, não tem a ver com as situações que você está passando na vida, tem a ver com aquilo que você carrega no teu espírito. Se você não carrega paz, querido, você pode subir a montanha mais alta, o pico mais lindo e ter as melhores experiências. Lá em cima, um ser humano sem paz vai experimentar tudo que deveria ser celestial, como se fosse infernal. Porque não tem paz. E mais, quem não tem paz parece que tem uma missão de vida, tirar a paz alheia. É ou não é? Quantas vezes nós tiramos a paz dos outros? Interessante, Jesus ele falou muito sobre paz. Afinal de contas, ele é o príncipe da paz. Nos evangelhos, especialmente em João, a temática paz aparece. E Jesus diferencia a paz do mundo da paz que ele concede. A paz do mundo, você sabe qual é? Paz, segundo o nosso mundo, é um estado de tranquilidade, de serenidade, que você tem quando tudo vai bem. Tudo vai bem, estou em paz. Essa é a paz que o mundo tem para dar. Jesus, então, ele diz assim, João 14, 27. Eu leio aqui na NTLH, ele disse: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Olha que forte. Imagina Jesus colocando na sua mão um presente embalado com um laço lindo. Quando você abre, tem assim, paz plena. Essa paz que eu lhes dou, disse Jesus, é um presente que o mundo não pode dar. O nosso mundo, ele tenta fabricar caminhos de paz, ele vende propostas de paz, ele diz, se você obter isso daqui, chegar aqui, você terá paz. Aí Jesus diz, não, é engano, porque paz é algo que está ligado ao ser, paz é algo que está ligado ao coração, ao espírito, tem que estar dentro de você. Só eu, Jesus, posso dar uma paz que é plena, ou seja, uma paz que não depende das circunstâncias. A paz do nosso mundo é uma paz entre guerras, é aquela que dura o fim de um problema até o começo do próximo problema. Acabou uma crise, você fica em paz até o próximo problema chegar na sua vida. Mas Jesus, quando ele promete plena paz, ele está dizendo, não, a paz que eu te dou não é ausência de problema, a paz que eu te dou é presença de plenitude. Eu vou te fazer tão pleno, eu vou te fazer tão completo. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui?
Eu vou fazer com que na tua vida nada esteja quebrado, nem faltando, nem fora do lugar, de tal maneira que não importa se você está passando pelo dia bom ou pelo dia adverso, você vai olhar para todas as situações com cara de paz, com olhar de paz, a sua fala vai ser de paz, a sua postura vai ser de paz. Pessoas vão olhar e vão dizer: esse cara, onde ele chega, traz paz. Quem recebe essa palavra aí? Em nome de Jesus, glorifique o nome do Senhor. E eu quero falar sobre um homem que tinha tudo para perder a sua paz, mas ele pôde e conseguiu, com a graça de Deus, proteger sua paz. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, especificamente em um episódio de Atos capítulo 27, se você tem Bíblia, deixe sua Bíblia aberta em Atos capítulo 27, a partir do verso 9. O apóstolo Paulo aqui, vale a pena o contexto, ele estava preso, ele é um prisioneiro, a caminho de Roma, onde ele seria julgado. E naquele momento ele era um prisioneiro em trânsito, ou seja, ele estava sendo conduzido ao lugar do seu julgamento. E ele, nesse processo, entrou em uma embarcação, uma das principais ferramentas de transporte do mundo antigo, especialmente naquela região do Mediterrâneo, eram as embarcações, os navios. Eles se utilizavam das rotas marítimas para cruzar de um lugar ao outro. E Paulo, então, ele entra dentro de um navio. Ele e outras centenas de prisioneiros. Então, Paulo faz parte de uma tripulação aqui de presos. E a Bíblia diz, Atos capítulo 27, versículo 9, começa a nossa história, que diz assim: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu, verso 10. Paulo diz assim: senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa, acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Paulo antevê o problema, Paulo percebe um perigo, Paulo discerne, vai dar ruim isso daqui. E ele tenta advertir aquela turma que estava liderando o navio, que não era bom aquela rota, não era bom sair naquele momento. Verso 11, mas o centurião, ao invés de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Aqui começa a nossa história. Tudo começa com Paulo percebendo que vai dar errado. Ele se antecipa e diz: eu vejo tempestades. Ele compartilha o seu conselho e aqueles homens falaram: não, eu vou escutar quem entende. Quem é que entende? O piloto entende, sim ou não? Quem entendia mais de navio, Paulo ou o piloto? Paulo ou o piloto? É óbvio que o piloto, então ele usa a lógica, a pessoa usa a lógica. Quem é o mais capacitado? Quem é o mais inteligente? O problema é que naquele momento ele deixa de ouvir o mais sábio para escutar o mais inteligente. E no momento que ele deixa de escutar o mais sábio, é aí que o problema dele começa. Ele vai sofrer um naufrágio porque ele escuta a voz errada. E eu preciso dizer para a gente aqui nessa noite que tem muito naufrágio que a gente passa na vida porque a gente se confia na voz errada, porque a gente escuta a voz errada. É inteligente, tem uma certa vivência, tem uma certa experiência, mas eu quero dizer para você que eu e você precisamos aprender a escutar os Paulos, gente que talvez não tenha um diploma pregado na parede, mas tem uma sabedoria, tem um discernimento. Eu falo especialmente sobre as navegações da vida. Nós precisamos de gente que tem sabedoria do céu, gente que escuta de Deus, gente que sabe ver a vida com as lentes da palavra de Deus, gente que não tem os valores da palavra. Tenha cuidado em ouvir vozes, em escutar conselhos que não estão alinhados com o conselho de Deus para a sua vida, meu irmão, porque as vozes que você escuta vai definir onde você vai chegar. As vozes que você ouve vai determinar muito de onde ou para onde você vai chegar, quais caminhos você vai atravessar. Tem muita viagem na nossa vida que poderia ter sido muito mais tranquila se a gente tivesse escutado a voz certa. Aqueles homens deixam de escutar o Paulo, que é o sábio, escutam aqueles homens que entendiam simplesmente do ponto de vista cognitivo,
de navegação. Paulo, ele não era especialista em navegação, mas era especialista em naufrágio, porque ele escreve aos Coríntios dizendo que por 3 vezes ele naufragou. Irmão, quando você entra no navio e o navio afunda uma vez, você entra de novo, o navio afunda 2 vezes, você entra no navio, o navio afunda você já tem PhD em naufrágio. Você é um doutor em naufrágio. Quando o barco começa a balançar, você já sabe se é normal ou se vai dar ruim e o Titanic vai afundar, sim ou não? Você está compreendendo? Paulo não era especialista em navegação, era especialista em naufrágio. Eles deviam ter escutado o apóstolo Paulo. Paulo sabe como é que um navio afunda, querido. E eu quero dizer para você, se você quer evitar naufrágios na sua vida, porque tem naufrágios que são desnecessários. Não diga que foi o diabo, não diga que foi ninguém. O diabo muitas vezes se utiliza de coisas que a gente não precisava nem ter passado. A gente se enfiou lá por causa da nossa insensatez. Tem muito naufrágio desnecessário, dores desnecessárias. Quer se livrar disso daí? Escuta pessoas que já passaram e com a graça de Deus atravessaram, superaram, triunfaram e viraram aquela página. Escuta pessoas que são sobreviventes. Oh, coisa boa é você ouvir gente que é sobrevivente. Gente que sobreviveu, gente que diz assim, eu sei que isso daí não dá bom, mas eu sobrevivi. Estou aqui para te contar essa história. Outros não estão. Eu estou aqui para te contar que não vale a pena. Escute a sabedoria de um sobrevivente. Daí a Bíblia fala, olha que forte, que eles então decidiram caminhar com a embarcação, versículo 13, e começando a soprar suavemente o vento sul. Fale comigo, o vento sul. Tem 2 ventos aqui, o vento sul. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Começou a soprar o vento, eles pensaram, é o que a gente precisa, para conseguir então chegar onde a gente quer. Mas aqui foi um engano. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. E pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste, e o navio foi arrastado pela tempestade. O vento sul que parece favorável, mas na verdade é enganoso. Porque nem sempre quando as coisas estão dando certo, significa que é o certo. Cuidado com essa história de confirmação. Pastor, eu pedi confirmação a Deus. Deus não era para confirmar nada, Deus era para direcionar. Porque quem pede confirmação... Calma, nem acabei, querida. Fechar o raciocínio. Quem pede confirmação está dizendo, eu tenho um desejo no meu coração e eu quero que Deus confirme. Eu não estou no negócio da confirmação, eu estou no negócio da direção, Senhor, porque eu sei, o meu coração é enganoso, e eu sei que a tua vontade, não a minha, a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O que eu estou precisando, Pai, não é de confirmação, o que eu estou precisando, Senhor, é de direção, porque quando eu estou atrás de confirmação, a pessoa passa do nosso lado do culto, e ela olha para a gente e diz assim, sim, a gente diz, olha aí, confirmação. A gente dá um jeito, meu irmão, de fazer de conta que Deus falou, que Deus sinalizou. Não. Pode ser um vento sul, está dando certo, a porta está se abrindo, o caminho está desimpedido, as coisas estão fluindo. Não necessariamente toda boa oportunidade é oportunidade de Deus. Gente, escuta uma coisa, isso aqui é fundamental. Porque distinguir o certo do errado é uma questão de caráter. Mas distinguir entre o certo e o certo que Deus tem para mim, o bom e o que é de Deus, isso requer discernimento, é diferente. Tem gente que tem caráter, mas perde por causa da falta de discernimento. A intenção foi boa, a motivação foi boa, o coração é bom, mas não está sendo sábio. Não se confie nos ventos sul. Toda decisão, se você quer jogar o seu navio, a sua embarcação em alguma direção, busque de Deus a sua palavra, busque de Deus o seu guiar, submeta ao Espírito Santo. Deixe Deus guiar, falar, busque a face de Deus. Desconfie de você mesmo.
Aí vem um outro vento, você percebeu? O vento sul que parece favorável, mas na verdade é enganoso. De repente a Bíblia diz que veio um vento chamado vento nordeste. E esse vento arrastou o navio para a tempestade. Aí você diz assim, meu Deus, isso daqui, tribulação, vai dar ruim. Mas o vento nordeste, ele tem uma função na nossa vida. Versículo 18 diz assim, que no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, eles começaram a lançar fora a carga. Quando o vento nordeste veio e empurrou a embarcação para a tempestade, olha aí como eu estou forte, ó glória. Ô besteira. Aí, eles começaram a tirar as cargas. E sabe o que me vem ao coração? É que as cargas daquele navio, provavelmente, eram preciosas. Eram valiosas para aqueles homens, sim ou não? Ninguém vai encher um navio de cargas que não tenham valor, que não tenham utilidade. Mas na hora que a tempestade aperta, você separa o supérfluo do essencial. E você descobre, pega isso daqui, quando o vento nordeste açoita o teu barco e dá de encontro à tua vida, você percebe que muita coisa que você dizia, não dá para viver sem, dá. Deixa eu explicar mais, deixa eu falar para ti. Esse camarada, minha irmã, que você diz, eu não consigo viver sem, pastor. Deixa o vento nordeste bater na tua vida, que você descobre que dá para viver sem, sim. Dá. Esse emprego maravilhoso que você diz, é a chance e a oportunidade da minha vida, deixa o vento nordeste bater que você descobre, dá para viver sem. Era bom que eu tivesse, era bom que eu pudesse fazer toda a minha travessia com ele, mas se ele se foi, dá para eu continuar sem. Não é essencial, Senhor, é importante, mas não é essencial, me ajuda, mas não é essencial, Senhor, não é essencial. Quando o vento nordeste vem, ele começa a separar na tua vida aquilo que te pesa e aquilo que te sustenta. Ô Jesus amado, porque quando o vento nordeste bate, quando a tribulação vem, quando a tempestade vem, certas situações Deus permite na sua vida, exatamente para fazer um divisor de águas, um limpa, uma linha. E aí tem coisa que você pensa assim, ah não, maravilha, dá para acomodar na minha vida. Tem gente que na sua vida vai sair quando o vento nordeste bater com você. Porque você vai perceber, pesa, mas não sustenta. É carga, mas não me mantém. É importante, mas não é essencial. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, a gente vive sem nada disso, mas uma coisa que a gente não vive sem é Jesus Cristo. Você e eu, nós precisamos entender, quem está compreendendo, que é sem Deus que você não vive. Pastor, mas era bom que eu pudesse ter, eu sei, meu irmão, mas nessa travessia cheia de ventos dolorosos, você não pode viver sem Jesus. É Jesus o teu fundamento, é Jesus o teu guia, é Jesus o teu Senhor, é Jesus a tua direção, é Jesus o que te guarda, é Jesus o que te mantém, é Jesus o que te levanta, é Jesus o que te anima, é Jesus aquele que te cerca, é Jesus que coloca a mão dele sobre a sua vida e diz, pode ir, com carga, sem carga, você já me tem e eu sou suficiente. Eu sou suficiente na sua vida. Tem alguém aqui que Deus trouxe, porque por esses dias as cargas precisaram ser tiradas do seu navio, e você está dizendo, meu Deus, as cargas se foram, e Deus está dizendo para você, se foi a carga, mas você ficou, se foi a carga, mas a minha promessa ficou, se foi a carga, mas o meu propósito ficou, se foi a carga, mas está tudo certo, porque o essencial ainda está dentro do navio. Louvado seja o nome de Jesus. Como é que o Paulo vai proteger a paz dele? O navio está para afundar, cara. Situação de pressão. Como é que a gente protege a paz? Quando a pressão aperta. Vou te falar, primeiro de tudo, para proteger sua paz, não procure culpados. Comunique esperança. A Bíblia diz, versículo 21, que em um dado momento, olha que forte. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, aqui eu estou falando de um navio que já está no meio do nada, sem perspectiva de aportar, mar adentro,
Parece aqueles filmes assim, sabe? Embarcação perdida. Aqueles homens famintos, desanimados. De repente, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho. Jogou na cara. Se tivessem me escutado, tinham evitado esse dano e esse prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que vocês tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Só o navio que será destruído. Paulo se levanta. Eu quero que você lembre, por favor, comigo. Quem é Paulo aqui dentro desse navio? Quem é Paulo? Não, me ajuda a pregar. Quem é Paulo dentro desse navio? Não, fala mais forte. Quem é Paulo dentro do navio? Ele é um prisioneiro. Ele ainda é um prisioneiro, sim ou não? Então Paulo está dentro desse navio e ele é um prisioneiro. Tem piloto, tem capitão, tem centurião, tem gente ali liderando. Ele é só um prisioneiro, mas no meio daquela situação ele se levanta e ele que começa a trazer direção. Tem algo acontecendo aqui dentro desse navio. Os papéis estão se invertendo. Os papéis estão mudando. Gente, olha que coisa linda. Se essa história fosse uma novela terrena, no script, o personagem Paulo, o papel dele seria prisioneiro. Mas porque essa é uma história escrita pelo autor da vida, no script do céu, o personagem Paulo tem o papel líder. Ou seja, Deus está mudando o papel de Paulo aqui. Deus está tirando Paulo de um lugar de vítima e colocando ele em um lugar de liderança. Na hora que a tempestade aperta, as pessoas revelam o que elas têm dentro delas. Cada um mostra o tamanho que tem. Gente que tem cargo mostra que é pequeno, e gente que não tem nada mostra que é grande. A sua estatura e a sua envergadura é revelada quando o vento dá contra o navio. Está tudo balançando, está todo mundo desesperado. É aí que as coisas começam a se mostrar como de fato elas são. Paulo aqui está mudando de posição. Ele não é mais o prisioneiro Paulo, ele é o líder Paulo. Eu quero declarar sobre a sua vida que qualquer tempestade que está sobrevindo sobre você é uma oportunidade de Deus para você perceber o tamanho que você tem. Porque quando Golias aparece é que os Davi se revelam. E eu quero dizer para você que Deus está mudando o seu papel. Porque no lugar, na crise, na dor, no meio do furacão em que o diabo intentou fazer de você uma vítima, Deus está mudando o teu papel e você vai ser um protagonista, e você vai ser um profeta, você vai se levantar e fazer a diferença. Pastor, o que é que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que dentro do navio, você está entendendo o recado? Dentro do navio que você está, esse navio da tua casa, esse navio do teu trabalho, esse navio da tua empresa, esses contextos em que a tempestade está balançando e tem muita gente desesperada, Deus colocou você aí porque tem algo em você que os demais não têm. Tem uma perspectiva em você que os demais não têm. Há um espírito que opera em você chamado Espírito Santo. Há uma voz que precisa sair da sua boca. Eu preciso dizer para alguém nesse lugar: não feche a sua boca. O inferno quer que você feche a sua boca. Não fique parado, não fique omisso, não fique passivo. Você trate de se levantar como fez o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele estava aqui dentro desse navio e ele podia ter ficado lá paradinho, se a canoa não virar. Ele podia ter ficado agachado, meu irmão. Jesus me ajuda, será que tem alguma coisa aqui? Mas a Bíblia diz que em um dado momento levantou-se o apóstolo Paulo. E quando ele se levanta para comunicar esperança. E não é só uma vez não, se você ler o capítulo todo você vai encontrar por 3 vezes. A Bíblia diz que é Paulo quem dá as ordens. A Bíblia diz que é Paulo quem... Não, você tem que entender, ele é só um prisioneiro, ele é só um refém, mas em um dado momento é Paulo quem fala, é Paulo quem diz, é Paulo quem direciona, é Paulo quem dirige, é Paulo quem anima. Em um dado momento é Paulo que provê a refeição, parte o pão, dá graças. E ele diz: vocês têm que comer, a gente tem que se fortalecer, porque a gente tem que conseguir ter força para poder nadar, para na hora que... É Paulo, meu irmão. Ele sai desse lugar de prisioneiro e começa a assumir um lugar de líder. Ele começa a comunicar esperança. Ele poderia ter ficado esfregando na cara deles: ei, a culpa é de vocês. Mas não, porque quem procura culpados não encontra resposta.
Quem procura culpados não encontra resposta. Não adianta querer culpar, meu irmão. Para de culpar o cônjuge, para de culpar as pessoas, para de culpar a família, para de culpar amigo. Quem procura culpados não encontra resposta. Deus colocou você nesse navio não para ser gente que fica apontando culpados. Deus colocou você nesse navio para você ser um apontador de solução. Você é a resposta de Deus, o canal de Deus, o livramento de Deus, a salvação de Deus. A resposta de Deus não é algo, a resposta de Deus na maioria das vezes é alguém, e esse alguém no teu navio é você. Deus colocou você aí, então você trate de se levantar, porque você aí é profeta, sal da terra, luz do mundo, instrumento do Senhor. Fale vida, fale esperança, encoraje, levante e anime, em nome de Jesus. Aleluia. Ei, gente, faça a voz da fé ser ouvida no seu navio. Vira para quem está perto de você e diga assim: faça a voz da fé ser ouvida no seu navio. Cara, quem concorda que quando o navio está mais ou menos toda rodinha, é só problema, né? E tem gente que tem um vício de encostar só para acrescentar. Ei, tem mais um problema. Eu quero ser canal de esperança. Irmão, eu sou pequeno, você também. A gente é limitado, mas dentro de nós carregamos um Deus ilimitado. E tem muita gente precisando aquilo que na infinita graça de Deus a gente carrega. Tem gente que depois que a tempestade cessar vai dar glória a Deus, porque você estava lá. E você vai fazer parte do testemunho dele. Agora preste atenção, posso falar uma coisa? Preciso dizer, mude de papel. Mude de papel. Porque às vezes a gente fica adicto, ligado assim quase, ao papel do socorrido. Nós só somos os socorridos, e não aqueles que socorrem. Nós somos os carregados, não aqueles que carregam. Tem alguma coisa errada. Mude de papel. Atos 27, 22. Segundo, se você quer proteger a tua paz, creia que ainda que o secundário seja perdido, o essencial será mantido. Eu acho interessante o realismo com o qual Paulo trata a situação. Ele diz: nenhum de vocês perderá a vida, observação, mas o navio será destruído. Paulo não tinha a teologia do não, vai dar tudo certo, tudo não, tudo mas, tem uma vírgula. O navio vai ser destruído. Paulo reconhece que aí tem um problema irreversível, tem algo que já foi, já era, já deu. Ele não vai e ora: ó Senhor, mantém o navio. Não, ele vê, esse navio aqui sustenta não. Mas as vidas serão conservadas. A gente precisa ter uma fé, escute uma coisa, que em alguns momentos percebe que certas situações já foram, já eram. Lidar de maneira realista não é lidar com incredulidade. Simplesmente entender, esse navio aqui está condenado à destruição. Mas a boa coisa é saber, Senhor, que apesar dessa perda, o Senhor nos dará um caminho de vitória, e a gente vai atravessar isso daqui, e vai chegar do outro lado. Ou seja, esse navio é secundário, Senhor, porque cada vida, que é o que de fato tem valor, essas sim, estarão guardadas. Você quer proteger a sua paz? Terceiro, conte com visitações especiais de Deus. Versículo 23, ele diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me. Paulo, enquanto ele estava naquele navio, ele recebe uma visita angelical. E eu quero dizer para você que não é que todo problema que a gente enfrente, ou toda tempestade que nos encontre junto, vem um anjo para nos consolar. Não. Mas eu diria para você que no dia mau, você pode contar com uma visitação diferenciada de Deus. Eu vejo isso na Bíblia.
Quando os homens e as mulheres de Deus estão passando pelas piores situações, parece que é aí que Deus manifesta a sua presença de uma maneira mais clara. Elias, quando ele estava na caverna, Deus soprou de uma maneira poderosa. Um pouco antes, quando ele estava desanimado, pedindo a morte, o anjo do Senhor foi até ele, lhe deu uma refeição, lhe fortaleceu e disse: sai daqui e vai encontrar com o Senhor no Monte Horebe. Quando os amigos de Daniel estavam naquela fornalha ardente, o quarto homem apareceu no meio daquela fornalha. Interessante isso daqui, às vezes não percebemos, antes de Jesus entrar no seu deserto, em Mateus capítulo 4, e ser tentado pelo diabo, ele entra no Jordão, e quando ele entra no Jordão, o céu se abre, e o Espírito Santo desce, e o Pai pronuncia sobre ele as seguintes palavras: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, logo antes de entrar no seu deserto, porque para os dias maus, nada como uma visitação de Deus na nossa vida. O que eu digo para você, se você quer proteger a sua paz em alguns momentos, irmão, o esforço próprio não dá conta, mas o que você e eu nós precisamos é da presença de Jesus. Quer proteger a sua paz, vai buscar Jesus. Quer proteger a tua paz, corre para Jesus. Quer proteger a tua paz, bebe da presença de Jesus. Quer proteger a tua paz, se lança no colo de Jesus. É da presença de Jesus. Gente, se a gente quer proteger a nossa paz, em alguns momentos, no meio das nossas tempestades, não adianta mais um conselho. A gente já sabe de tudo, naquela altura do campeonato, todos os conselhos já foram dados. Não adianta mais um conselho, não adianta mais um atendimento pastoral, não adianta, não. É você e Deus. É você dobrando o seu joelho, é você com o coração quebrantado na presença do Pai, dizendo: Deus, eu só fico de pé aqui se o Senhor me sustentar, se a tua graça me visitar, se o teu poder me revestir, se a tua força me renovar. Senhor, eu não dou conta, eu preciso da tua presença. Se você quer proteger a sua paz, então busque a presença do Príncipe da Paz. Digo mais, quarto, se você quer proteger a sua paz, agarre-se às promessas de Deus. Paulo fala que aquele anjo chegou dizendo: Paulo, não tenha medo, versículo 24, verso 24. É preciso que você compareça perante César. Estou em Atos capítulo 27, versículo 24. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando. Tenha ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Ele tinha uma promessa. Fale comigo, promessa. E quem tem promessa tem o que precisa. Ele tinha uma palavra e aquela palavra o sustentou. Escute uma coisa, Paulo tinha uma palavra, e porque ele tinha uma palavra, ele tinha paz mesmo sob pressão, de maneira que a âncora da nossa alma é uma palavra de Deus, são as promessas de Deus. Quando você estiver em qualquer situação, certifique-se de que você está em obediência, certifique-se de que você está sob uma direção do Pai. Meu irmão, escute uma coisa, Jonas, ele entrou em um navio e o navio afundou e não teve jeito. Aliás, o navio não afundou porque Jonas foi jogado fora e parou no ventre de um peixe. Porque Jonas, ele estava ali por desejo, não por obediência. Ele estava debaixo do seu eu, não debaixo de uma palavra. E quando nós entramos em algo debaixo do nosso eu, do nosso ego, da nossa vontade, querido, não queira que Deus sustenta você onde a tua carne levou você. Não queira. Não queira que Deus coloque a mão dele e te ampare no lugar em que você que se colocou e que quis. Certifique-se de que você está debaixo de uma palavra. Ô, coisa poderosa é estar debaixo de uma palavra.
Está debaixo de uma palavra, você faz como o apóstolo Paulo, você está dentro daquele navio, meu irmão, e você diz assim, está tudo quebrado, está tudo dando errado, e a vela quebrando, e todas as partes e componentes do navio estão quebrando, todo mundo desesperado, louco, e você diz, mas eu tenho paz. Por que você tem paz? Porque eu estou debaixo de uma palavra, eu sei que eu estou aqui por uma direção de Deus. Ele me disse que eu vou chegar do outro lado, Ele me disse que importa que eu chegue em Roma, Ele me disse que Ele nunca me prometeu que a minha viagem seria segura, Ele me prometeu que a minha chegada seria certa, eu atravessaria e chegaria do outro lado. Pai, está tudo dentro do teu roteiro, Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus. Você tem que ter uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra tem tudo. Enquanto as luzes se abaixam, o louvor retorna, eu quero encerrar com isso daqui. A Bíblia fala então que eles finalmente contemplaram, um pouco distante, uma praia. Finalmente, praia, vamos conseguir se salvar disso aqui. E aí eles foram, tiraram âncora, todos os pesos, abriram a vela. Me ajuda aqui. Eles abriram a vela. E nesse processo que eles abriram a vela, eles começaram a avançar, a caminhar com o navio. Me dê aqui meu remo. Me ajuda, Jesus. Meu pai, eu tenho 2 filhos. Mas no meio do caminho o navio parou. Encalhou, rapaz, o navio. Pode baixar, por favor, com cuidado. Encalhou no meio do caminho. Muito obrigado. Vocês podem ir. Encalhou no meio do caminho. Gente, olha para mim. Quantas vezes, na hora que a gente contempla o livramento de Deus, a gente olha e diz assim, finalmente, Senhor, e suspiramos aliviados. Deus virou meu cativeiro, Deus está mudando a minha história, coisa poderosa. Empanca no meio do caminho, mais um obstáculo. Aqueles homens já tinham sobrevivido 14 dias ao ermo, quando finalmente eles olharam e disseram, oh Jesus, empanca. E na hora que eles empancam, aí o negócio complica, porque eles perceberam que agora, o que faz? O que a gente faz? Eu quero dizer para você, tem gente aqui que olha, você já venceu tanta coisa, mas no meio do caminho, um pequeno obstáculo, era para ser pequeno, mas você já está tão cansado, tão esgotado, que o pequeno já virou grande, e você está dizendo, poxa Deus, mais uma coisa. Deus vai te dar graça para você vencer o mais uma coisa. Ele vai. Olha o que acontece, A Bíblia diz assim, então, eles disseram, aqueles que sabem nadar, lancem-se ao mar. E aqueles que não sabem, agarrem algum pedaço do navio, para que possam então, flutuando, chegar até a margem. E o texto diz o seguinte, olha como é que o texto encerra. O texto diz assim, palavra de Deus. Os outros teriam de salvar-se em tábuas ou pedaços do navio. Dessa forma, põe para mim, por favor, versículo 44, meu lindo. Versículo 44. Dessa forma, verso de número 44. Todos chegaram a salvo em terra. Todos quem? A turma que fez natação no jardim de infância,
e que sabia nadar, mas os outros que também não sabiam. E esses outros, eu quero falar desses outros. Porque quem fez natação, meu irmão, no jardim de infância, tudo certo. Vai no nado bonito, nem tremeu. Mas o camarada que ficou ali, e aí agora? Será que eu chego ou não chego? Nem nadar eu sei. Mas agarrado em alguma coisa, cada um foi chegando e todos. Pastor, por que você está dizendo isso para encerrar? Porque eu quero encerrar com isso daqui. Eu quero encerrar porque eu quero falar exatamente sobre cada um desses que chegou ali naquela praia só com um pedaço. Fale comigo, só com um pedaço. O navio ficou, mas ele chegou só com um pedaço. E eu quero exatamente profetizar sobre a sua vida. Você que não tem mais tudo, você que uma parte já ficou, eu quero dizer para você que só um pedaço já é suficiente. Que só um pedaço de fé e só um pedaço de esperança não precisa de muita coisa, meu irmão. Quando é Jesus que está guiando, quando a graça de Deus está sobre a sua vida, é só um pedaço de convicção, é só um pedaço de esperança. Eu estou falando para você que acha que não tem o suficiente e o necessário para conseguir chegar na praia. Eu quero dizer para você que está cansado, está exausto, está cabisbaixo, está duvidando, está questionando, está dizendo: Senhor, será que eu vou chegar? Deus manda dizer para você nessa noite que esse pequeno pedaço de fé que ainda está nas suas mãos é suficiente para você chegar. Porque a graça dele é sobre a sua vida, porque a bondade dele é sobre a sua vida, porque a misericórdia do Senhor é sobre a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, porque ele é contigo, meu irmão. Não somos nós, nunca foi sobre nós. É porque ele tem um plano, ele tem um propósito, porque ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Ei, gente, tem gente aqui para quem eu estou pregando que você está fazendo uma retrospectiva da sua vida, olhando para trás. Você está dizendo assim: pastor, eu já passei por situações que eu era o cara que sabia nadar, cheguei na praia com facilidade, mas também estou pregando para gente que está dizendo ao mesmo tempo: outros momentos eu cheguei só com um pedaço. Porque o nosso Deus é assim, e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e ele revela a sua glória, ele revela o seu poder quando a gente está incompleto. Ei, aqueles homens chegam só com um pedaço em uma ilha. Diz o texto que eles percebem que é uma ilha chamada Malta, e no meio daquela ilha chamada Malta, eles fazem uma fogueirazinha, e eles começam ali a ter um momento deles, e uma cobra vem, se prende à mão de Paulo. O cara sobreviveu a um naufrágio, vai morrer de picada de cobra. Ele sacode a cobra no fogo. As pessoas pensam que Paulo vai inchar e morrer da picada. Ele fica vivo e tranquilo. Ele perdeu o navio, mas ele protegeu sua paz. E quem tem uma paz protegida atravessa tribulações, decepções, aflições, frustrações. E não ache que o diabo vai conseguir colocar o seu veneno nele, porque o navio está perdido, mas a paz está estabelecida. E quando a paz está estabelecida, diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, ela guarda mente e coração em Cristo Jesus. A tua paz, meu irmão, ela te guarda, ela te protege. Proteja a sua paz. E naquela ilha, Paulo cura muitos enfermos. E ele entra como um náufrago e um prisioneiro, e ele sai honrado.
lhe dão um navio, mais suprimento, ele sai dali de um jeito totalmente diferente de como ele entrou. Deus fez algo, a roda girou dentro daquela ilha, quem chegou por baixo saiu dali por cima. Havia um plano, sempre houve um plano, havia um propósito. Deus queria que Paulo chegasse ali, ponto final. Irmão, eu quero dizer para você, proteja a sua paz na certeza de que nada que ficou no meio do caminho, o navio ficou, sim ou não? Pois nada que ficou no meio do caminho será impedimento para você chegar onde Deus quer que você chegue, para você cumprir o que Deus quer que você cumpra, para você viver o que Deus quer que você viva, com muito ou apenas com um pedaço. É a mão de Deus sobre a sua vida que faz a diferença. Fique de pé no seu lugar, deixa eu orar com você. Eu quero orar pela nossa paz. Fecha os teus olhos onde você estiver. Pai, no nome de Jesus, eu creio que Tu nos trouxeste essa noite nesse lugar para sermos lembrados que não podemos perder a nossa paz com as tribulações. Se Paulo tivesse perdido a paz dele no meio da tempestade, Deus, a perda da paz seria muito mais crucial que a perda do navio, porque a gente chega na praia sem navio, mas a gente não chega sem paz. A gente chega sem qualquer coisa, sem as cargas, mas a gente não chega sem paz. A nossa paz é que é o essencial. Deus fala para você, guarde a sua paz. O inimigo não está atrás das suas coisas, ele está atacando a sua paz. Tem gente aqui sofrendo ataques nesse tempo e por esses dias, e não confunda você, o alvo do maligno não é o que você possui, é a sua paz. Porque sem carga e sem navio ele chegou, porque a paz ficou. Proteja sua. Faz assim, Pai. Guarda a nossa mente, o nosso coração, pessoas online conectadas conosco, que precisam, Senhor, ó Deus, dessa paz. Se essa palavra é com você, levante sua mão bem alta no seu lugar, deixa eu orar por você, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, ó Deus, por uma paz que só o príncipe da paz tem para dar, aquela, Senhor, que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Ó Deus, a gente é pequeno, a gente é limitado, mas, Senhor, Tu és o nosso Deus, e o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Eu oro, Senhor, ó Deus, guarda cada coração, guarda cada mente, guarda cada vida. Espírito Santo, hoje estabelece a Tua paz em cada interior aqui, em o nome de Jesus. Estabelece a Tua paz, estabelece a Tua paz, Senhor, para a Tua glória, para a Tua glória. Pessoas que aqui estavam, Senhor, em total desespero, angústia, aflição, querendo desistir de tudo, sejam agora permeadas pela Tua paz, pela Tua paz, pela Tua paz, em nome de Jesus.